Olá, boas-vindas. Neste encontro, iremos explicar de forma geral as etapas necessárias para construir uma placa de circuito impresso pelo método artesanal. Este vídeo, que é a parte 1, explica como desenhar as trilhas. A totalidade do processo construtivo da PCI irá englobar os assuntos apresentados, que se inicia através de um circuito eletrônico funcional, passando pelo desenho das trilhas, a corrosão e, finalmente, a soldagem dos componentes. Porém, nesta primeira fase, iremos detalhar a obtenção do layout das trilhas, passando pelos subtópicos informados. Este material se propõe a apresentar a sequência de ações que precisam ser realizadas para construir uma placa de circuito impresso, com detalhes e dicas que deverão trazer segurança na realização da atividade. Digo isso porque ao longo da construção lidamos com ferramentas, com a parte de química, a soldagem e que nos trazem incertezas. Quando me refiro ao método artesanal, é porque as etapas construtivas são realizadas manualmente, que é a indicada para a construção de protótipos, ou seja, circuitos eletrônicos que estão em uma fase de desenvolvimento em que a matriz de contatos não atende aos requisitos construtivos. O conteúdo apresentado é a reunião de materiais que professores e acadêmicos elaboraram, e por isso o agradecimento ao professor Maia, ao professor Jair, ao professor Castaldo e agora à engenheira Camila Morim e ao engenheiro Daniel Soares. Precisaremos manusear muitos materiais, que vão desde os componentes eletrônicos, que fazem parte do nosso dia a dia, mas também com ferramentas, a química da corrosão e a solda, que são tarefas desconhecidas. Daí surgem diversas dúvidas e inquietações. E aí, como lidar? Desta forma, é importante que o planejamento seja bem feito, de modo que o improviso não ocorra. Se o fluxo das etapas da construção da PCI seja conhecido, ficará mais claro o que deve ser feito, auxiliando na tomada de decisões. Portanto, a primeira etapa desse fluxo de atividades começa por ter o circuito eletrônico operacional. Partimos para o desenho das trilhas que interligam os componentes eletrônicos. Esse desenho é transferido para a placa de cobre limpa. Seguimos para o processo da corrosão, soldamos os componentes e, finalmente, o teste de funcionamento. Para o entendimento do conteúdo do vídeo, as explicações a seguir irão abordar somente a etapa 1 e 2, sendo que a etapa 2, obtenção do layout das trilhas, é a que será detalhada. Então, vamos lá. Etapa 1. Certifique-se de que o circuito opera corretamente. Realize a simulação e também a montagem na matriz de contato. Esta montagem é fundamental porque antecipa a compra dos componentes, o que possibilitará a correta geração do layout, pois terá o componente real e, com isso, as suas dimensões. No exemplo, o circuito é uma fonte de alimentação linear com saída fixa de 18 volts CC. O software usado para a elaboração do esquemático e da simulação foi o PSIM. Destaco que o transformador não integra a placa, não é soldado na placa, pois ocuparia uma área desnecessária. Assim, o transformador é fixado no interior do gabinete, do case, em que o circuito será acondicionado. A conexão entre o transformador e o circuito é realizada através de conectores. A saída, onde a carga será conectada, também é planejada para que seja feita através dos conectores. Etapa 2. Noções sobre o software dedicado para o traçado das trilhas. Para o desenvolvimento do layout, optou-se pelo KiCad. É uma plataforma gratuita que oferece programas integrados que realizam o esquemático e o desenho da placa PCI. Ao abrir o KiCad, irá se deparar com este cardápio de opções. Neste momento inicial, que é a obtenção do layout das trilhas, o foco do nosso trabalho será em dois ambientes, o e-esquema e o PCB New, que são gerenciados pelo KiCad Project Manager. O e-esquema é para fazer o circuito eletrônico, sendo que o diferencial é que os símbolos estão vinculados a uma biblioteca com as dimensões do verdadeiro componente que será utilizado. O PCB New é o ambiente em que visualizamos a vista inferior do componente e executamos o traçado das trilhas. A sequência abaixo indica a ordem de execução das atividades no KiCad para chegar ao resultado das trilhas.
Esta ordem de execução é a que eu sugiro, pois foi desta forma que obtive o desenho final, e que estará então sendo detalhado na sequência dos slides. Etapa 2.1, que é a compra dos componentes. Eu insisto que a compra dos componentes irá auxiliar na construção do design, pois já terá a noção das dimensões, o que facilitará na escolha do verdadeiro encapsulamento durante a elaboração do traçado das trilhas. Etapa 2.2. O esquemático que está sendo visualizado é o produto final do uso do ambiente e esquema. Para obter esse esquemático, abra o KiCad e clique na opção Novo Projeto. Salve em uma pasta e, em seguida, uma janela será aberta, sendo nela que o esquemático será construído. Ainda na etapa 2.2, onde será feita a seleção dos componentes. Na barra lateral direita, localize o ícone do símbolo do amplificador operacional. Na primeira vez que estiver realizando esta operação, o KiCad irá carregar as bibliotecas. Isso pode demorar um pouco. Aguarde e, em seguida, uma janela será aberta para que digite o nome do componente. Então, vamos buscar o diodo 1N5408 que integra a ponte retificadora. Etapa 2.2.1. Este slide ilustra que no momento da seleção do símbolo, também é feita a escolha do encapsulamento do componente real pela existência da biblioteca dos footprints, ou seja, as dimensões do componente são atribuídas para que a geração do layout fique condizente com o componente verdadeiro. Observe que na imagem que acompanha o símbolo do diodo, na parte inferior, há informações relativas às dimensões do componente. A letra D refere-se ao componente diodo. Em seguida, o modelo do encapsulamento, no caso DO-201AD, com as dimensões padronizadas. A letra P é relativa à forma como o componente é inserido na placa, plated through hole, ou seja, furo passante revestido, seguida pela distância entre os centros dos furos. A palavra horizontal é a posição do componente em relação à placa. Por isso, a importância de ter em mãos os componentes, pois só assim poderá fazer a escolha correta do footprint. Etapa 2.2.2. Após o esquemático estar completo, deve ser feita a verificação das regras elétricas pelo uso da ferramenta IRC, Electrical Rules Check, sendo esta verificação uma necessidade imposta pelo próprio esquema para identificar inconsistências. Com isso, impede a criação de um layout incorreto. Para ativar esta verificação, vá na barra superior e localize o ícone Verificador Regras Elétricas. Ao clicar no ícone, uma janela como a que aparece é aberta. Para executar a verificação, basta clicar no botão Execute o ERC. Isso, a verificação é realizada. Aí, na torcida para que o resultado final apresente 0 erros. Com esta verificação concluída, podemos passar por uma nova etapa, que é a preparação para o traçado das trilhas. Etapa 2.3. Após a verificação das regras elétricas ter sido realizada com sucesso, a próxima etapa é ativar o editor das trilhas, o PCB-New. Localize na barra superior o ícone Abrir PCI no editor de placa. Etapa 2.4. Elaborando os contornos da placa. Uma nova tela é aberta e está vazia. Nesta etapa, é necessário definir os contornos da placa física do circuito impresso pelo uso da opção Edge Cuts. Localize na barra lateral direita a opção Edge Cuts. Ainda com a opção Edge Cuts ativa, a etapa seguinte é desenhar as arestas da placa física. Use a ferramenta Desenha linha reta. Escolha um lugar da tela, clique e inicie o desenho. Automaticamente, o comprimento e o ângulo são informados ao longo da movimentação do mouse. Nesta imagem, uma das arestas da placa. Nessa, o desenho inicia a segunda aresta, que é a vertical, contendo a medida do segmento
e o ângulo a partir do primeiro ponto. Aqui está sendo construída a aresta inferior, finalizando os contornos que definem a placa. Etapa 2.5. Para dar continuidade, o PCB-NIL precisa reconhecer a existência da placa. Para isso, é necessário atualizar o esquemático. Primeiramente, salve o projeto e, em seguida, localize e clique no ícone que lembra o ícone do esquemático, porém há uma seta vermelha no seu interior. Se este ícone não apareceu, revise o desenho da placa. Faça um zoom nos ângulos para verificar se as arestas se tocam para formar uma figura geométrica fechada. Aí, clique novamente no ícone para atualização. Se o formato da placa estiver correto, uma janela se abre com informações pertinentes à estrutura do ambiente. Quando a checagem estiver concluída, clique em Atualiza a PCI e clique no botão para fechar a janela. Somente após fechar a janela é que os encapsulamentos dos componentes do circuito eletrônico irão aparecer. Perceberá que o conjunto de componentes estarão presos ao mouse. Para soltá-los, clique na região que define os contornos da placa. Ainda na etapa 2.5, porém agora vamos distribuir os componentes na região da placa. Procure posicionar os encapsulamentos seguindo o esquema eletrônico. Etapa 2.6. Dimensões das trilhas. Definir inicialmente qual lado da placa a ser usado para as trilhas. Considerando placa face simples, o traçado deve ser no lado cobreado. Assim, selecione a opção no menu pop-down abaixo da barra superior e ative a opção F.cu. Em seguida, as dimensões das trilhas e ilhas devem ser definidas. Localize abaixo da barra horizontal o primeiro menu pop-up à esquerda. E aí, selecione a opção Edita os tamanhos pré-definidos. Após a seleção Edita os tamanhos pré-definidos, uma janela será aberta. No terceiro menu hierárquico, que define as regras de desenho, selecione Classes de rede e uma subjanela aparece com as dimensões padrão, mas que podem ser alteradas. É nesta opção que as dimensões das trilhas são inseridas. No exemplo em questão, estes são os valores adotados para o projeto da PCI. Etapa 2.6, iniciando finalmente o traçado das trilhas. Agora que todos os detalhes para o desenho das trilhas estão definidos, vamos iniciar o roteamento manual. Para iniciar o traçado das trilhas, vá na barra superior e na opção Rotear, escolha Roteia única trilha. Inicie pelo componente mais à esquerda. Posicione o mouse exatamente no furo da circunferência interna do componente, no caso a ilha, e execute o traçado. Perceba que o software direciona o seu traçado. Para finalizar, coloque o mouse na circunferência do componente destino e dê um clique. E é este o aspecto final. Para auxiliar, as linhas de grade podem ser ativadas na barra da esquerda, nos dois primeiros ícones. Etapa 2.7. Este é o aspecto do desenho final do traçado das trilhas. Etapa 2.8. O aspecto final do circuito pode ser visto pela opção Visualizador 3D. Localize na barra superior a opção Visualizar e, em seguida, Visualizador 3D. Etapa 2.9, que é o arquivo das trilhas. A impressão do layout usando a opção Imprimir na barra de ferramentas. Portanto, com este arquivo, finalizamos a etapa 2, destinada a elaborar o desenho das trilhas.